Boa noite, pessoal, tudo bem? Todos conseguem me ouvir? Sejam todos bem-vindos à nossa aula de produtos. Vamos começar pontualmente para que todos que chegaram no horário não sejam prejudicados, né? Criar o hábito de começar no horário. Para quem então não me conhece, eu sou Tatiane Pulga, sou aqui de Xaxim e hoje vou estar compartilhando com vocês um pouquinho de informação, né? Compartilhando com vocês um pouquinho da minha experiência com produtos e tá passando informações sobre o tema que hoje eu acho que todo mundo tem dúvida, todo mundo já passou, todo mundo passa, né? E é algo que todo mundo procura, né? Principalmente tratando-se de óleos essenciais. Hoje as pessoas estão nos procurando, nós consultores de bem-estar, estão nos procurando justamente para solução e para trazer uma oportunidade de tratamento para ansiedade e depressão. Então, um tema que todo mundo vai gostar de ouvir, tenho certeza. Espero que eu possa contribuir com vocês. Se vocês tiverem dúvida, eu peço que vocês abram o microfone e perguntem, porque como não deu tempo de chegar mais antes em casa, quem vai passar a tela para mim vai ser a Fran, que está me auxiliando ali. Então, se vocês tiverem dúvida, vocês podem chamar, porque eu não consigo ficar no controle ali das mensagens nem nada, tá bom? Então, fique à vontade para tirar suas dúvidas ali, a gente vai explicar um pouquinho. Só me apresentando, então, como todo mundo que já me conhece, eu sou aqui de Xaxim, sou Tatiane Pulga, sou mãe do Miguel de 5 anos, agora vai fazer 6. Trabalho com Doterra aproximadamente há 1 ano e 8 meses, sou líder Silver, por enquanto. E no caso, eu justamente conheci os óleos essenciais por causa do tema de hoje, ansiedade e depressão. Então, eu sou a pessoa certa para estar compartilhando um pouquinho de informações sobre esse tema, que foi o que me trouxe a conhecer os óleos essenciais e foi o que transformou completamente a saúde da minha família, tá? Então, falando um pouquinho sobre o tema de hoje, né? Ansiedade e depressão. Ansiedade e depressão, então, são transtornos que caminham de mãos dadas, mas tem causas e sintomas diferentes. No Brasil, para a gente ter uma ideia, né, hoje tem cerca de 11,5 milhões de pessoas diagnosticadas com depressão e 18,6 milhões com ansiedade. Então, embora em alguns casos elas possam se confundir, né, ou até mesmo se manifestar ao mesmo tempo, a ansiedade e a depressão são doenças diferentes e ambas precisam de um acompanhamento profissional. Ambas são caracterizadas por sintomas, né? Quem é ansioso e quem é depressivo demonstra sintomas. Então, essas doenças, elas nos provocam os sintomas que fazem a gente procurar uma informação do que seja isso que precisa tratar. Então, para vocês terem uma ideia como as pessoas nos procuram justamente por causa que hoje praticamente toda a população está doente, né? Vem toda a questão de que passou pandemia, principalmente agora novamente, né? Com essa da dengue e tudo mais. Então, todo mundo acaba ficando ansioso, né? Uma preocupação, né? A gente acaba ficando ansioso, uma ansiedade maltratada, mal curada, vira uma depressão, né? Então, vamos falar um pouquinho sobre a depressão. Quais são as características e tudo mais, né? A depressão, o que que ela seria, né? Ela acompanha a humanidade já desde o longo de toda a história. Não é uma doença do mundo contemporâneo. Então, já vem de muito tempo atrás, né? E a depressão, ela é um resultado de uma interação complexa entre fatores sociais, psicológicos e biológicos, né? Situações que a gente vive, situações que a gente passou, né? Traumas que a gente passou. E também sintomas que o nosso corpo, por não estar numa ordem completa, né? Um intestino maltratado, uma alimentação nada saudável, né? Um ambiente que a gente conviva, né? Um ambiente que a gente viva, também nos provoca um conjunto complexo ali para a questão da depressão. Então, ela não é enxergada cientificamente porque não tem exames que ajudem a diagnosticá-la, né? Então, por exemplo, um exame de sangue não vai constar ali doença depressão, porque ela é sintomas. Então, não é uma doença caracterizada por exames físicos, né, biológicos, mas sim pela questão dos sintomas. Então, são sintomas internos e externos da pessoa que ajudam no possível diagnóstico dela.
Então começa, né, uma falta de ar, uma dor no peito, né? Começa com ansiedade. Aí o que acontece mais? Presença constante de pensamentos negativos, principalmente, eu acho que esse é um dos fatores, né, os sintomas mais comuns, que é a presença de constantes de pensamentos negativos, sentimentos de culpa, sensação de inutilidade, baixa autoestima, aquela pessoa que está sempre se sentindo feia, né? O meu cabelo não é bonito, a minha pele não é bonita, o meu corpo não é legal, né? Então, se compara muito, acaba se comparando demais com outras pessoas, né? Por a baixa autoestima dela, acaba se comparando demais com outras pessoas. Muita tristeza, diminuição no prazer e no ânimo para atividades cotidianas. É aquela pessoa que quer ficar em casa sozinha, trancada, dormindo, sem vontade para nada. Nada atrai a pessoa que é depressiva, né? Ela quer ficar somente na presença dela e de mais ninguém, porque justamente ela está no momento em conflito, né? Do sentimento, das emoções, de tudo que está acontecendo no corpo dela, e isso acaba gerando esses sintomas que cada vez se agravam mais se não são tratados, né? Então, esses são alguns dos sintomas mais comuns, mas tem muito mais sintomas da depressão, né? Que a gente sabe que quem convive com pessoas depressivas ou quem passou por essa doença sabe que tem muito mais sintomas que a gente pode estar incluindo aí nessas questões, desde a questão de comer demais, né? Desde a questão de perder totalmente a fome, né? Então tem todas essas questões, fobia de estar no meio das pessoas, todas as questões, crise de pânico, que também são sintomas de depressão, né? Próximo slide, por favor. Então, o que que seria a ansiedade? É um sentimento que todos temos, né? Praticamente todo mundo é ansioso. Digo que a ansiedade também é muita questão de excesso de futuro. A gente quer saber demais, quer ter um controle a mais de tudo que vai acontecer, né? Então, é um sentimento que todos nós temos de vez em quando, e que é normalmente não é prejudicial, né? Mas sabe que é aquele friozinho na barriga na hora de fazer uma atividade, né? Uma live, uma reunião, uma apresentação, como comumente fazemos, né? Desde a questão de apresentação de um trabalho, né? Seja na escola, seja para uma atividade nova, começando um trabalho novo. Então, aquele sentimento de frio na barriga, de incerteza do que vai acontecer. Todo mundo já passou por isso. E quem passou sabe que é um sentimento que a gente não controla, né? Mas a gente também tem que ver com carinho e olhar, porque ela acaba virando uma doença e prejudicando a saúde física e mental. Eu digo que a depressão e a ansiedade seriam uma troca assim, que é excesso de passado, né, com excesso de futuro. Porque a depressão foi um acúmulo de coisas que aconteceram do passado, normalmente não é futuro, sempre é passado, né? E a ansiedade é o excesso de futuro, porque a gente não tem um controle sobre aquelas coisas que vão acontecer futuramente. Então, você chegou num lugar novo, né? Mudou de cidade, você não conhece as pessoas, então já começa aquela ansiedade, né? E quais são os sintomas mais comuns de ansiedade? Preocupações, tensões ou medos exagerados, sem a capacidade de relaxar, né? Não consegue aproveitar a situação, fica todo o tempo tenso, a sensação contínua de que algo ruim vai acontecer. Tem muitas pessoas que, por causa de sintomas de ansiedade, crise de ansiedade, acabam não viajando, acabam não aproveitando uma oportunidade, né? Porque é aquela pessoa que pensa, não, vou viajar, vai dar um problema no carro, vai acontecer aquilo, 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 sem ter uma noção do que pode acontecer, fica criando cenas e imaginações que causam a ansiedade e acaba agravando ainda mais, né? Falta de controle de pensamentos ou atitudes, pavor depois de uma situação muito difícil, né? Aqueles traumas que acontecem, mas na situação presente, normalmente. E coração acelera do nada com mãos trêmulas. Mas fora isso, vamos enumerar outras coisas. Lábio formigado, rosto enformigado, mãos geladas e trêmulas, né? Desde o coração acelerado, a dor no peito, né? Que é a dor no peito, quando você está com uma crise de ansiedade, a dor no peito é muito forte, que você acha que vai infartar a qualquer momento. E as crises de ansiedade, para vocês terem uma noção, ela realmente
pressiona o peito, porque esse excesso de ansiedade, ele pressiona o músculo, né, do nosso peito, que acaba ocasionando a dor. Mas fora isso, dor de barriga, tem muita gente que fica ansioso e fica com dor de barriga, né? Roer unhas, quem tem muita ansiedade também às vezes tem o hábito de roer unhas como uma forma de fuga, né? Acaba roendo unhas, fica puxando o cabelo direto. Tem coisas que a gente não dá muita bola, mas tem sintomas que a gente também precisa ficar com essa atenção. A insônia, muitas vezes as pessoas não conseguem dormir direito por causa de ansiedade, né? Então, a insônia também seria um sintoma que a gente pode acrescentar aí. Mas normalmente é aquela pessoa acelerada que não tem controle sobre o que vai acontecer e está preocupada por causa disso, né? Então, é bem comum que uma pessoa depressiva possa ter ansiedade e vice-versa, né? Por isso, fazer o diagnóstico e diferenciar uma da outra é uma tarefa mais complexa, né? E precisa se levar em conta o histórico da família, né? O histórico familiar, experiências do passado e o ambiente que essa pessoa vive, né? Então, tudo é uma soma de fatores que a gente precisa autoanalisar para ver o que levou à situação que está acontecendo. É possível acabar com a depressão, né? Com os óleos essenciais? Sim, é muito possível. Graças a Deus, a gente tem hoje uma opção natural que a gente pode estar tratando ansiedade e depressão, né? Primeiramente, os óleos essenciais, eles foram mostrados em pesquisas, né, para aumentar a produção de certos neurotransmissores e hormônios que controlam nossa ansiedade e sentimentos de depressão. Então, os óleos cítricos, né, que contêm o limoneno, toranja, tangerina, bergamota, white orange, são alguns dos exemplos que, junto com o ômega 3 e o alto consumo de fibras, ajudam, né, nesse controle da ansiedade e depressão, porque eles estimulam a mente e o humor, e eles incentivam a criatividade, né? Porque os óleos essenciais sempre vão trabalhar a parte emocional para depois tratar o resto do corpo. Então, a ansiedade e a depressão que a gente pode usar de produtos? Como citamos ali agora nesse slide anterior, quais são os produtos que a gente pode estar utilizando nesse tratamento? Eu vou passar alguns que foram o que nós utilizamos na minha casa, na minha família, tá? E que deu muito certo. Para vocês terem uma ideia que deu tão certo que hoje, graças a Deus, ninguém precisa mais de remédio para depressão e ansiedade, né? Então, o tangerina, nosso óleo da felicidade. O que ele auxilia? Antioxidante, fortalece o sistema imunológico e proteção celular, ajuda no equilíbrio emocional, alivia estresse, auxílio no sono, auxilia na ansiedade e bom para despertar a criatividade. Então, esse é um exemplo de um óleo cítrico que trabalha todas essas questões, desde parte de sistema imunológico, proteção celular, até a questão da ansiedade e estresse e também no sono. Então, o tangerina, ele ajuda em todas essas questões. Frankincense, nosso óleo de olíbano. Esse é um de que não pode faltar no tratamento para depressão e ansiedade. Eu digo com muita clareza porque ele faz um trabalho por completo, né? O frankincense, para que ele auxilia? Depressão, ansiedade, auxilia no tratamento de Alzheimer, Parkinson, autismo e convulsões. Ajuda também com problemas respiratórios, como bronquiolite e tosse. Favorece o sistema nervoso, reforça o sistema imunológico, potencializa regeneração da pele, melhorando aspectos de cicatrizes, rugas, estrias, manchas, né? Promove brilho e hidratação nos cabelos e auxilia na saúde bucal, tônico para útero, ajuda a aliviar cólicas menstruais intensas, ajuda a acalmar, a relaxar. Ele é um excelente reparador celular, né? Então, o frankincense é um dos óleos que ele trabalha no nosso corpo por inteiro. Pode estar utilizando no difusor, pode estar ingerindo, tá? Eu gosto muito da parte da ingestão do frankincense, porque eu acho que ele trabalha numa parte mais completa. Claro que, dependendo da pessoa, vai estar usando a ingestão ou não, mas você pode estar usando também tópico, em pontos estratégicos para você ter um efeito melhor dele. Balance, né? O nosso óleo de equilíbrio, nossa balança. Então, o que o balance você pode estar utilizando? Estresse e ansiedade,
equilíbrio emocional, hiperatividade e agitação, mudanças de humor, ataque de pânico e depressão, ajuda a relaxar, déficit de atenção, desânimo, ajuda em casos de epilepsia, convulsão e Parkinson, auxilia no processo de luto, dores nas costas e bursite, além de ajudar na circulação e tudo mais, né? Mas o balance é um óleo que ele vai equilibrar as emoções. No nosso caso, a gente usava muito durante o dia, tá? O balance no pulso, atrás da orelha, fazia inalação, porque ele é um óleo que traz equilíbrio. Então, começava a ansiedade, começava aquelas crises, começava a apertar o peito, já pegava o balance para inalar. Sabe quando você acha que não vai ter o controle sobre a situação? Pega o balance, pinga uma gota na mão e inala. Na hora você sente já o corpo dando uma acalmada, sabe, relaxando, consegue pensar com mais clareza. Então, para isso que tu vai utilizar o balance. Lavanda. Lavanda, então, o que que ele auxilia? Diminui a ansiedade, estresse e irritabilidade, alivia a síndrome de pânico, né? Ótimo cicatrizante anti-inflamatório, diminui irritações e alergias na pele, melhora a qualidade do sono, faz um sono reparador, alivia queimaduras na pele, diminui imperfeição na pele, promove um cabelo saudável, diminui alergias respiratórias com hortelã-pimenta, né, junto, e o limão, alivia sentimentos de tensões, é o óleo da comunicação. Então, o lavanda é um calmante natural, principalmente para a hora do sono. Eu gosto muito ele no difusor para a hora do sono, porque ele faz aquele sono reparador, onde você consegue descansar. Junto com o frankincense, então, é uma dupla imbatível, porque tu tem um relaxamento por completo. Tem gente que gosta de usar junto com o balance, também dá muito efeito. Claro, a gente tem que entender que cada corpo é um corpo, o que faz muito efeito para mim, pode ser que para você não tenha o mesmo resultado, mas você pode fazendo essas combinações, os blends, né, as sinergias entre os óleos e ver qual que o seu corpo se adapta melhor, né? Serenity. Serenity é maravilhoso. Quem não conhece precisa conhecer. É um óleo que não falta aqui em casa por nada. Eu tenho estoque dele, né? Porque ele é o óleo que controlou a ansiedade por completo. Tem muita gente que não consegue usar durante o dia porque causa um pouquinho de sono, sonolência. Mas aqui não, aqui deu super certo durante o dia, a gente usa o Serenity. Então, relaxamento, né? Ele acaba causando relaxamento, é um sedativo, promove um sono reparador, diminui sentimentos de tensão, crise de ansiedade, acalma as emoções, mudança de humor, hiperatividade, fadiga mental, TDA e TDAH. É um óleo completo, desde uma gestante pode estar utilizando bastante o Serenity, porque ele acaba relaxando por completo. Para mim, assim, o Serenity é um capote geral. Se eu quero dormir muito, muito bem, é colocar o Serenity no difusor e só ter o relaxamento por completo, aquele sono que você consegue descansar. Lavanda às vezes não dá tanto efeito quanto o Serenity pode ocasionar no sono, por ele ser um óleo, uma mistura de óleos, né? Uma sinergia de óleos. É um mix de óleos já promovendo essa questão de relaxamento e um calmante. Mas é um perfume tão gostoso, tão agradável, que você pode estar utilizando durante o dia tranquilamente. O Elevation, que é um óleo para a parte emocional também, né? O que o Elevation tu vai poder utilizar? Ansiedade, estresse, tristeza, estimulante e edificante, desesperança, falta de energia, depressão pós-parto, promove uma autovalorização, diminui os sentimentos de inquietação, e ele é um antidepressivo natural. Lembra que a gente falou dos principais sintomas da depressão, né? A baixa autoestima, o cansaço, aquelas pessoas que são negativas, né? Que acaba ficando triste ou que fica muito acelerado também ao mesmo tempo. Então, o Elevation é um óleo que você pode estar utilizando para o controle dessas emoções. E ele vai trabalhar por completo. Né? Você vê que as indicações de uso do Elevation tu pode estar utilizando por completo, desde a questão da ansiedade e desde a questão da depressão, né? Então, pode estar utilizando nessas situações. Tear. Tear também é um mix. Eu gosto muito da versão Toad, que é prático para estar levando em qualquer lugar. Tem a versão de 5 ml e tem a versão Toad, né? Então, você pode estar utilizando qualquer um dos dois. Esse de 5 ml é perfeito para tu estar utilizando no difusor. O cheiro é maravilhoso, muito agradável, deixa qualquer ambiente um ambiente gostoso de ficar, né? E o que a gente pode estar utilizando o TIR? Então, para depressão, desânimo, histeria, ansiedade, desconexão,
para aqueles momentos, né, de TPM que nós mulheres entendemos que nem nós conseguimos decifrar as emoções que sentimos nesses dias, né? Saúde celular, inflamação, indigestão e intestino irritável, açúcar no sangue, colesterol. Então, para todas as situações, tu pode estar utilizando o TIR, mas ele é excelente para a parte emocional. Ele é um óleo que você pode usar muito para a questão de quando você tem aquele sentimento de desconexão, principalmente, sabe? Quando você não se entende e você não se compreende, o TIR vai te ajudar a ter uma direção, tá? Então, pode utilizar nessas questões. E o Motivate? Motivate é um cheiro de chocolate com laranja. Para mim, eu consigo sentir nele quando eu inalo um cheirinho de chocolate com laranja que dá vontade de comer. Para mim é maravilhoso. O Motivate é o óleo da motivação, né? Tanto vai usar quando você tiver ansiedade, vai usar quando tiver depressão, quando tiver medo, quando sentir o sintoma a sensação de rejeição, de derrota. Sabe quando você está naquele horário, assim, durante o dia, que você pensa, meu Deus, parece que não fiz nada, parece que nada está indo para frente, parece que estou travada, não, o dia não está te rendendo? Usa o Motivate, porque é o óleo da motivação. Então, você vai dar um ânimo a mais, você vai conseguir sair dessa sensação que você está passando no momento, tá? Então, o Motivate é sensacional para essas questões também. E o Zengest, tá? Tem o Zengest, depois tem mais dois óleos que também eu uso bastante nessa questão. Zengest, por quê? Você vai me dizer, meu Deus, mas o que você vai usar na ansiedade e depressão Zengest, né? Mas sim, tá? Porque faz total sentido. Desde a questão da ansiedade e depressão, você precisa tratar o seu intestino, que é o principal responsável por agravar esses sintomas de ansiedade e depressão, né? O que tu trabalha com o Zengest? Melhora o sistema imune, alivia a queimação, diminui a azia, diminui os sintomas de intolerância de glúten e lactose, auxilia com a má digestão, elimina a prisão de ventre, elimina a náusea e enjoo na gravidez, reduz gases e sensação de estufado, né? Toma na água em chá para para manter o sistema digestivo saudável. O Zengest, ele faz a parte de saúde de estômago e intestino por completo, né? Por quê? Nosso intestino é o nosso segundo cérebro. Então, para ele estar funcionando, o nosso corpo estar funcionando corretamente, né? Tudo que a gente consiga tá resolvendo no nosso corpo, a gente precisa entender que o nosso intestino vai ser responsável por estar fazendo toda a parte de desenvolvimento do nosso corpo. Por isso que ele fala que é o nosso segundo cérebro. Então, para você diminuir sintomas de ansiedade e depressão, usa o Zengest para tratar o seu intestino. Normalmente, quem é muito depressivo e muito ansioso tem um intestino que não funciona regularmente, tá? Então, trata isso, tratar uma inflamação no nosso intestino que acaba agravando os sintomas de ansiedade e depressão. Com o que você também pode estar tratando essa inflamação? É o nosso próximo óleo. Óleo de copaíba. No Zengest, tu tem a mistura dele que tem o peppermint, hortelã-pimenta, que ajuda muito na parte de tratamento gástrico, né? E a copaíba, ela vai tratar a parte da inflamação, né? Por completo do nosso corpo, porque um corpo inflamado é um corpo doente. O que você vai usar para tratar junto, né, na copaíba? O que ela ajuda a tratar? Melhora o sistema imune, trata sinusite, bronquite, pneumonia e gripes, poderoso anti-inflamatório e antioxidante, suporte ao sistema nervoso, diminui síndrome de pânico, diminui dores de fibromialgia, artrite, artrose, diminui ansiedade e estresse, fortalece os órgãos como coração, fígado, pulmão. Ele é um ótimo para a questão do sistema respiratório e digestivo, hidrata a pele, diminui manchas e cicatrizes, melhora aspecto de melasma, diminui a arritmia cardíaca. Então, ele é um óleo que ele é um óleo completo, né? Copaíba trata por inteira a inflamação do nosso corpo. As dores, né? Por exemplo, fibromialgia, né? Que é uma dor emocional também, tu consegue estar tratando justamente incluindo o copaíba, que vai desinflamar o seu corpo por inteiro e tratar também as questões das dores emocionais. Mas a copaíba, nesse caso da ansiedade e depressão, principalmente para o nosso intestino, ela vai desinflamar ele e fazer ele funcionar corretamente, junto, né, em combinação com o Zengest. Nós usamos justamente dessa forma, porque foi onde a gente teve um resultado. Mas fora isso, a gente também precisa entender
que nós precisamos do ômega 3 para tratar o nosso intestino e o nosso corpo por completo, né? O nosso complexo do o ex-ômega ali, ele é o ômega 3 da Doterra, né? Mas ele tem mais é como se fosse um suplemento de vitaminas, né? De alimentar ali, em cápsula, onde você tem a combinação de ômegas marinhos e vegetais, aromas naturais com os óleos essenciais e o bioativo, que por completo ele vai ajudar no nosso intestino e nosso corpo. A gente precisa fazer a ingestão de ômega 3, né? De ômega em geral, porque aqui, ômegas marinhos e vegetais é o mais complexo. Tu tem a opção de comprar também, né? Por exemplo, mandar manipular. Mas normalmente você ter a combinação dos dois é difícil de você encontrar. E você auxilia isso junto com por completo nesse complexo aqui do ômega de óleos essenciais. Desculpa que eu não vi a pergunta, depois eu vou olhar no chat ali, aí eu respondo as perguntas também, tá? Se eu não souber, peço ajuda aos universitários, mas acho que eu sei responder. Então, quais óleos devo usar, né? Que óleos eu vou usar? Para que você vai usar? Então, vamos para a parte emocional, né? Vamos para a questão emocional. Elevation energiza, restaura uma sensação de dinamismo, aumenta sua energia e vitalidade. Cheer promove uma atitude positiva e alegre. Frankincense, o óleo da verdade auxilia a criar novas expectativas, suporte a função celular saudável. Motivate, estimula a crença, coragem e confiança. Lavanda é um sedativo, é relaxante, é ansiolítico, ajuda a aliviar sintomas de tensão. Balance promove um estado de equilíbrio e calma. Serenity incentiva um estado de repouso para mente e corpo, cria um ambiente ideal para um sono restaurador, diminui sentimentos de tensão e ajuda a acalmar as emoções. Então, esses óleos você trabalha toda a parte emocional, em conjunto com os outros que se trabalha a parte biológica, tá? Por que que eu posso garantir para vocês que dá certo você fazer essa mistura, né? Fazer esse protocolo de ansiedade e depressão? Desculpa que a minha voz já está saindo também, né? Meu depoimento, para quem conhece a minha história, sabe, né, que foi simplesmente uma mudança radical na nossa vida. Eu conheci os óleos essenciais porque o meu marido já vinha sofrendo de depressão e ansiedade por mais de 8 anos, né? Vivíamos em médico, vivíamos em consultórios, né, de psiquiatra, e nada resolvia. Era cada vez mais medicação, era um corpo totalmente inflamado, um intestino totalmente irritado e não funcionava, era um estômago danificado, fígado sobrecarregado, teve uma intoxicação por excesso de bupropiona, que é um remédio que também é utilizado para a questão da ansiedade. Era aquela pessoa que era totalmente dependente de remédio, então não era uma coisa que era somente uma ansiedade. A ansiedade ele tinha picos, né? Picos durante o dia, principalmente durante a noite. Pode ser que seja o seu caso nesse momento, mas eu já te adianto que tem como você tratar. Então, a gente tinha tentado de tudo já, todo tipo de remédio, todo tipo de tratamento, só que o que nos fez procurar uma forma natural para tentar tratar essas situações foi porque, como o emocional dele estava abalado, a gente não conseguia ter o controle sobre isso, ele desenvolveu vitiligo, né? Que todo mundo sabe que não tem cura, e o tratamento é controlar a parte emocional. Como que a gente ia controlar uma coisa que nós já não víamos controlando com remédio para que não alavancasse aquela doença que tinha surgido no momento de uma forma que fosse mais rápida? Porque ele apareceu o vitiligo e já estava despigmentando de uma forma muito rápida a pele dele. E foi onde que eu comecei a procurar. Por isso que eu falo que os óleos essenciais da doTERRA, né, foi a resposta da minha oração. Porque ali sim eu consegui ter uma melhora por completo. E aí, eu conheci os óleos essenciais, a gente começou a fazer esse protocolo, exatamente como a gente passou aqui para vocês, foi o protocolo que a gente fez, tá? E nós fizemos esse tratamento, ele conseguiu diminuir os sintomas, em questão de alguns meses ele largou as medicações. Claro que vamos ter a consciência de que nós não somos médicos, é sempre necessário ter um acompanhamento de um profissional nesse desmame de medicação, tá? Para não ter um efeito rebote e acabar agravando a situação da ansiedade e da depressão.
tá? Então, a gente fez esse desmame em questão de alguns meses, ele largou todo e qualquer tipo de medicação, e já faz mais de 1 ano e 5 meses que ele não utiliza nenhum tipo de remédio, nem para ansiedade e nem para depressão. Aquela pessoa que era totalmente dependente do remédio, hoje é totalmente apaixonado pelos óleos essenciais. Era a pessoa que não queria fazer o uso no início, tá? Então, por isso que eu falo que é ciência e não é crença. Quando você acredita, eu acho que faz mais rápido efeito, mas se você não tiver crença, deixa que a ciência faz o papel dela, né? E simplesmente ele hoje é apaixonado, indica para todo mundo. A gente já pôde ajudar muitas pessoas que vieram nos procurar com crise de ansiedade, com depressão muito forte, pessoas que estavam trancadas dentro de casa, que já não queriam mais fazer nada. E hoje, nossa família está totalmente mudada. Ele dorme bem, ele tem o intestino funcionando perfeitamente, ele não tem crise de ansiedade. Eu, por consequência, também não mais, porque antes acabava tendo em virtude do ambiente que estava, né? E hoje nós estamos completamente livres de medicação. Claro que a gente sabe que às vezes é necessário o uso de medicação, mas aqui a gente está há quase 2 anos sem utilizar nenhum tipo de medicação na nossa casa, somente cuidando com os óleos essenciais. Então, acreditem que dá certo. Só que assim, ó, óleo essencial é natural e você precisa manter uma frequência de utilização. Não adianta você tentar fazer um protocolo para tratar ansiedade e depressão por aproximadamente 1 mês e simplesmente largar porque não teve um efeito, tá? Não teve um resultado desejado. Deixa o processo se cumprir, tá? Deixa o tempo necessário dos óleos essenciais fazerem o efeito que precisa no teu corpo. Cada corpo é diferente um do outro, né? Nós não somos as mesmas pessoas, por isso que cada corpo vai ter um efeito conforme é necessário para ele. Então, acreditem, dê esse passo de confiança, esse passo de fé, de acreditarem que vocês também podem se ver livre de remédio de ansiedade e depressão, tá? Porque você não trata, não cura com remédio, né? Você somente vai amenizar sintomas e você nunca vai conseguir amenizar num ponto em que você esteja totalmente feliz. Uma pessoa dependente de medicação de ansiedade e depressão é uma pessoa que vive na média, nunca é para cima, ou é na média ou é para baixo. Então, procura uma oportunidade de estar tratando por uma forma por completo, tá? Para que você fique sempre no alto, não na média nem na baixa. Alguma dúvida, gente? Deixa eu ver que tinha perguntas ali, mas eu não acompanhei. Peraí. Qual o melhor óleo para quem é usuário de droga para ajudar ele a não usar, a suportar a vontade de usar? Nós temos um protocolo, Virgínia. Tem um protocolo com óleos essenciais que é para vícios, tá? Se você tiver no grupo de produtos ali, você chama que eu te passo o protocolo. Não vou lembrar de cabeça por completo, mas tem um protocolo específico, tá? Que pode estar utilizando para tratar questões de vícios, tá? Tanto droga, tanto cigarro, tanto álcool. Você tem um protocolo ali específico. Então, chama no grupo de produtos lá que depois eu te passo o protocolo bem certinho, tá? Vamos ver a outra. No caso, o Whisper, ele não poderia ser um aliado na ansiedade? A minha cliente evoluiu muito no ambiente profissional com o uso do Whisper. Por que que você tem esse efeito do Whisper? Porque no Whisper tem óleos essenciais que ajudam também na questão da ansiedade. Por quê? Combinamos que a gente pode entender que a parte hormonal feminina interfere demais na parte emocional, tá? Quando os hormônios estão naquela loucura, né, que tá tudo atravessado, tudo desregulado, acaba ocasionando ansiedade. Então, isso que você relata é justamente porque ela está tratando a parte hormonal e vai ajudar nessa questão da ansiedade também. Mas o Whisper, ele tem óleos que trabalham justamente nessa questão da ansiedade também, né? Os óleos hormonais, eles também têm efeito na parte emocional. Por isso que tu teve o resultado. Mais alguma dúvida, pessoal? Se alguém quiser perguntar, pode perguntar. Se eu souber responder, eu ajudo vocês. Olha aí, a Tainara falou que ela mesmo, quando deixa o whisper, a ansiedade dela aumenta. Então, é justamente por isso, porque ele trabalha também na parte emocional. O balance, justamente, eu acho que é o que mais tem resultado para a parte de ansiedade, né? Tenho tantas pessoas
tantas pessoas que usam o Balance como um perfume e que trabalha na parte de ansiedade e de irritabilidade, né? Então, não dá para deixar. É uma combinação perfeita. Eu também acho que é uma combinação perfeita. Whisper com Balance. E o efeito é maravilhoso. Então, quem usa, não deixa de usar jamais. Mais alguma dúvida, gente? Eu não tô. Deixa eu ver se eu vi todas as perguntas aqui, mas acho que sim. A Simone usa bastante o Balance. A Simone usa, a Tatiele usa. Eu tenho, na minha família, acho que umas 4 pessoas usam, né? Porque o Balance é um óleo coringa, um óleo que todo mundo deveria usar para tratar essa questão da ansiedade. Mas eu espero que tenha contribuído com vocês, tá? Obrigada pela participação de todos. Quem quiser me chamar no particular, se quiser uma ajuda, né? Um auxilia, né? Um auxílio na questão de parte de ansiedade e depressão, tá? Que eu vou estar ajudando vocês também no particular. Deixa eu ver, alguém perguntou aqui. Um vidro, Flávia. Então depende, tá? 5 ml é aproximadamente 100 gotas. 15 ml, aproximadamente 300 gotas, né? Então você pode fazer um cálculo aí, né? Eu uso todos os dias também, então já dura bastante. Eu acho que a durabilidade dele, em compensação com custo-benefício, vale muito a pena. Então, obrigada a todos que participaram. Espero que vocês tenham gostado. E na próxima aula a gente se encontra novamente aí. Vamos ver o que vai ser o próximo tema. E espero que vocês possam se permitir a estar tratando a ansiedade e a depressão com óleos essenciais. Isso é a resposta de oração de vocês, tá? Quem sofre com ansiedade e depressão precisa conhecer os óleos essenciais da doTERRA, tá? Que eu tenho certeza que vai trazer mudança por completo na família, não é numa pessoa só, é na família inteira. Então, obrigada pela presença de todos. Desculpa a voz que foi indo junto com a apresentação. Fiquem com Deus e até a próxima oportunidade. Tati, a Ângela levantou a mão, não sei se ela tem alguma pergunta para fazer, mas ela pode abrir o microfone, pode ficar à vontade. Pode, Obrigada. pode sim. Aham. Eu anotei aqui que o Zengest, né, é bom para o estômago e intestino. Eu tenho muito, assim, questão do intestino preso. Esse seria o melhor ou tem algum outro que você... Ou como que eu também iria fazer esse tratamento? Usa em conjunto o Zengeste com a Copaíba, tá? Os dois Ah, vão tratar o teu intestino, desde a questão do intestino preso e desde a questão da funcionalidade do intestino, tá? Às vezes está um pouco inflamado, às vezes não está regulado, então a Copaíba junto com o Zengeste. Toma 2 gotinhas de cada por dia ali até você regular o teu intestino por completo, tá? então tá bom. Pode tomar na água? Eu gosto de fazer o uso dele em cápsulas vegetais, aquela cápsula que você abre, coloca as gotinhas, fecha e toma, tá? Ou em uma colher. Uma colher com um pouquinho de água na colher e toma. Ah, só Inox, um né? pouquinho. Ah, entendi. Isso, Só um por quê? O que pouquinho. acontece? Se você colocar na água, né, por exemplo, no copo, você vai pingar as gotinhas ali, água e óleo não se mistura. Então, tu vai acabar ficando com a maior parte do óleo na borda do copo, ao invés de você estar Ah, ingerindo por completo. Então faz isso, coloca na colher, coloca um pouquinho de água e toma depois toma água. Daí vai fazer o efeito entendi. certinho. Obrigada. Imagina! Mais alguma dúvida? Se mais Então acho alguém que agora quiser abrir o microfone, pode ficar à vontade. É a última oportunidade de tirar as dúvidas com a Tati. Vamos aproveitar um pouquinho. Se mais alguém quiser, ou quiser digitar ali no chat, né? Pode ficar à se tiver vontade. vergonha de falar, pode escrever. Tati, mas quero te agradecer pela aula de hoje, foi fantástico, teu depoimento é incrível, né? A gente viu essa mudança do teu marido durante todo esse processo. Eu tenho certeza que muita coisa boa, né, ainda vai acontecer e que a gente possa alcançar muitas pessoas para levar essas gotinhas para tirar essa medicação que muita gente toma e acaba a longo prazo fazendo tão mal para a saúde delas, né? Quero te agradecer imensamente pela aula de hoje. Obrigada. Deixa eu só compartilhar com vocês, para quem ficou perguntando sobre o vitiligo, né? O que a gente fez para tratar? Então, depois que a gente conseguiu tratar a depressão e a ansiedade, a gente fez um protocolo específico para a doença autoimune, né? O vitiligo.
Hoje, o meu marido não tem mais nenhuma mancha nova no corpo dele. E as manchas que tinham, por exemplo, no pulso ele tinha uma mancha bem grande. Ele é bem branco, mas mesmo assim é vitiligo. É manchas muito claras, né? Então, a mancha no pulso dele, que era uma mancha bem grande, ela pigmentou totalmente, sem nenhum uso de medicação e sem nenhum uso de fototerapia nem nada, somente com o protocolo para doenças autoimunes. E hoje tem muita gente sofrendo com vitiligo. Muita gente. Só que estão tratando emocional? Não estão. Então, tenha certeza que primeiro você trata o emocional, que está fazendo a abertura dessa porta para várias doenças, e depois você trata as doenças que já apareceram. Porque uma doença autoimune puxa várias outras doenças, né? Doença autoimune ali, quem pediu que trata? DDR Prime, Copaíba, Frankincense, Siberian Fear, né? Tu pode estar utilizando também black pepper, que é a pimenta, não, pink pepper, acho que é a pimenta rosa, né? Que também pode estar usando para essa questão de inflamação no corpo, mas principalmente o DDR Prime, o Frankincense e Copaíba, tá? Turmeric também é um óleo que ajuda bastante para a questão de inflamação e tratar também nessas questões de doença autoimune, tá? Então, pode estar utilizando também. E para nós, então, foi esse o resultado por completo, né? Tratou uma coisa que melhorou todas as outras juntas também. Para quem está pedindo os protocolos, depois vocês, acredito que a grande maioria aqui está em algum grupo de produto. Se você não está em algum grupo de produto, você é convidado. Peça para quem te convidou esse protocolo, porque se a gente ficar passando aqui, você vai ter que ficar anotando, é mais fácil a gente colocar lá no grupo, sanar a dúvida de todo mundo no mesmo momento. Então, só coloca lá, tem interesse no de vitiligo, depressão, como que foi, que daí a gente já coloca tudo certinho para vocês. E para quem não está nesses grupos, aí pede para quem te convidou, tá? Mas a gente consegue liberar tudo para vocês, sim. Tati, eu acho que é isso. Então, a gente conseguiu ali tirar a dúvida do pessoal. Quero mais uma vez te agradecer, agradecer a todo mundo que está presente na sala. A gente encerra a aula de hoje por aqui. E quinta-feira que vem, convido todos a estarem aqui com a gente de novo para mais uma aula. É muito importante vocês participarem, compartilharem essas dúvidas. E às vezes a gente descobre perguntas que a gente não sabia que a gente tinha, né? Então, fiquem à vontade para chamar a gente também no particular. Agradeço a presença de todas e até semana que vem.